No nosso último vídeo, vimos como o David Hume nos ensina que todas as nossas ideias vêm de impressões e como elas se associam por semelhança, contiguidade, causa e efeito. Mas e se ele dissesse que uma das nossas crenças mais fundamentais, vamos dizer assim, sobre o mundo não se baseia exatamente na razão? Hoje nós vamos explorar o famoso ceticismo do David Hume sobre essa relação de causa e efeito e a solução um tanto polêmica que ele traz para esse problema. Bom, o Hume divide os nossos conhecimentos possíveis em duas categorias, e vocês, se puderem, prestem atenção nesses dois conceitos. O primeiro deles é a relação de ideias. A validade dessas afirmações é garantida pelo pensamento puro, digamos, sem precisar observar o mundo. São as verdades da matemática e da lógica, por exemplo, como 3 vezes 5 é 15, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Negar essas verdades implicaria uma contradição lógica. Para Hume, eu não posso dizer que 3 vezes 5 é 20. Isso sim seria uma contradição, pois é um conhecimento que não necessita da experiência, mas apenas da nossa razão pura. Já as questões de fato, segundo o grupo, elas são verdades sobre o mundo que só conhecemos pela experiência, né? Vivenciando os fenômenos e, sobretudo, pelos nossos sentidos. E aqui um elemento interessante, para o Hume, nessa espécie de conhecimento, as contradições não se aplicam. Por exemplo, podemos perfeitamente afirmar que o Sol não vai nascer amanhã, sem que isso seja necessariamente uma contradição lógica. E por quê? Porque o Sol nascer, nesse caso, está no âmbito da experiência, e não no mundo lógico, como da operação matemática, por exemplo. Para o Hume, como eu acabei de explicar, nas questões de fato vindas da experiência, portanto, não existe contradição, pois uma vez que elas existem no plano da realidade e dependem dos nossos sentidos, elas podem assim nos enganar, né, em alguma medida. Sei que esse ponto é um pouco teórico, né, mas a grande questão do Hume aqui basicamente é: qual é a base ou fundamento da nossa confiança nessas questões de fato? Porque eu acredito que o Sol nascerá amanhã, ou que se eu soltar um objeto aqui, ele vai cair. O Hume afirma que isso vem do nosso costume ou hábito em atribuir causa e efeito aos acontecimentos. Um exemplo clássico seria o famoso ditado, né, onde há fumaça há fogo, pois sempre associamos o fogo como causa, com a fumaça, o efeito. Para ele, os nossos pensamentos estão sempre agindo assim, sempre de acordo com essa relação causa e efeito. Mas como é que desenvolvemos essa noção de causa e efeito? Hume faz uma afirmação bastante ousada ali para a teoria do conhecimento da época e afirma que nós não adquirimos esse conhecimento por raciocínios a priori, ou seja, apenas pensando, né, pela razão pura, mas sim pela experiência. Portanto, para ele, sem a ajuda da observação e da experiência, é impossível prever qualquer evento ou inferir a causa ou efeito de algum fenômeno. A razão por si só não pode nos dar essa conexão. Assim, se a razão não é a fonte de nossa crença na conexão causal dos eventos, o que seria? A resposta do Hume, como eu adiantei, é o costume ou o hábito. Então pensa comigo, né? Quando você come um pão ou então aquela sua refeição predileta, você sabe que ela vai te alimentar. Mas por quê? Não é porque você fez um cálculo racional complicado para o Hume, mas porque todas as vezes que você comeu aquele alimento, ele te sustentou. Essa repetição cria em nós uma propensão automática, quase uma reflexão automática, né? Quando vejo o pão, acredito que ele vai matar a minha fome. Então, para o David Hume, isso não é um raciocínio, é um hábito. O hábito molda a nossa confiança nos fenômenos do mundo à nossa volta. Por isso, ele frequentemente usa o exemplo do personagem bíblico, Adão. Mesmo que Adão tivesse toda a razão do mundo, no primeiro contato com o fogo ou com a água, por exemplo, ele não teria como adivinhar que se afogaria ou se queimaria com esses dois elementos. Só depois de viver a experiência, ou seja, entrar na água e se aproximar ali do fogo, é que nasceria essa confiança de Adão de que a água iria sufocá-lo ou que o fogo o queimaria, né? E partindo dessa lógica, o Hume vai nos dizer o seguinte, que nós acreditamos que o futuro vai ser parecido com o passado, mas na tese dele essa crença não pode ser provada pela lógica. Ou seja, acreditar que o Sol nascerá amanhã só porque ele nasceu hoje é um instinto, algo que a minha mente faz sozinha a partir da experiência de o Sol nascer todos os dias, né? Sem precisar raciocinar. Então, quando percebemos que dois eventos como fogo e calor sempre aparecem juntos, o hábito
nos leva a esperar que quando um aparece, o outro deve aparecer logo em seguida. Então eu passo a acreditar que o fogo sempre vai me aquecer. O que para David Hume não passa de uma mera expectativa gerada por todas as vezes que eu fiquei perto do fogo e fui aquecido. Então quando dizemos que um evento está conectado a outro, o que estamos dizendo na verdade é que eles se conectaram no nosso pensamento, pelo costume, e não porque existe uma ligação mágica ou necessária entre eles, e aqui o Hume desafia a metafísica tradicional, é claro. Bom, talvez eu tenha sido até um pouco repetitivo nessa demonstração, mas é para que fique clara essa teoria para vocês, pois, em resumo, é dessa série de conclusões que vem o famoso ceticismo atribuído a David Hume. Mas atenção a um ponto. Tá? O Hume ele não está dizendo necessariamente que devemos parar de acreditar que, nesse exemplo, o Sol vai nascer amanhã. O que ele quer mostrar vai além disso um pouco, né? É que essa crença e tantas outras que temos sobre o mundo concreto não tem um fundamento racional e metafísico inabalável. Ele quer nos dizer que essas convicções sobre relações de causa e efeito podem nos enganar, porque elas dependem dos nossos sentidos. É claro que essa teoria abalou profundamente a filosofia, né? Ela desafiava a metafísica clássica e também a intenção racionalista de filósofos como Descartes ou Leibniz, que acreditavam poder deduzir essas leis gerais do universo pela razão pura. A filosofia de Hume também obrigou pensadores posteriores, como Immanuel Kant, a repensarem os limites e as possibilidades do conhecimento humano, ainda que fosse para refutar as teses do próprio David Hume. Aliás, daí vem a famosa frase de Kant, né, segundo a qual Hume o acordara de seu sono dogmático. É como se ele dissesse, olha, eu tive que pensar coisas novas para confrontar ideias novas. Bom, por hoje é isso, e espero que este breve vídeo tenha esclarecido minimamente um dos pontos mais importantes do pensamento desse grande filósofo, que foi o David Hume, e ajudado vocês a compreender melhor toda a filosofia dele nessa combinação dos dois vídeos que nós gravamos sobre o autor. Continuem aqui com a gente no canal, compartilhem o vídeo se ele ajudou aí vocês, e nos vemos em breve. Um abraço.